E muitas vezes eu errei. Eu errei por mentalidade errada. E a mentalidade que a gente tem hoje é uma mentalidade adquirida pelo ambiente que a gente está. Eu quero sugerir para você conhecer os segredos da mente milionária. Porque é um livro sobre mentalidade. E tem várias coisas legais aqui. E tem o que o Steve Harv Eker, ele chama de 17 modos de pensar. Eu não vou falar os 17, eu vou falar 5. Esses 5 já vai gerar em você uma reflexão profunda e que inspire em você estudar mais sobre esse livro, tá? Só pra você ter uma ideia, o Steve Harv Eker escreveu esse livro em 2005. É um livro que vende muito bem até hoje. Nós estamos em 2024. Só pra vocês terem uma ideia também, quando uma pessoa publica um livro, ela escreveu aquele livro muito antes. E para ela ter escrito aquele livro, ela teve que validar a hipótese dela, teve que investigar e pesquisar. Então é uma coisa que, provavelmente, a gente tá falando de quase 30, ou talvez até mais do que 30 anos, tá? E é um livro, cara, gente, é um livro, deixa eu ver aqui, é um livro de, não tem 200 páginas, cara. Porém, poderosíssimo. E como ele tem lá os arquivos de riqueza, tem 17 maneiras de pensar, eu vou te falar as 5 primeiras, tá? Porque eu tô no item 5 aqui, perdão, 4, que é verificar os ciclos de amizade, vai aumentar a sua resiliência financeira, e estou usando esse livro aqui como base também. Então vamos lá, arquivo de riqueza número 1. Olha o que ele diz. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem. Percebam que é um modo de pensar, é um modelo mental. Então, um acredita que cria, o outro acredita que as coisas acontecem. Um acredita na probabilidade, o outro acredita na possibilidade. Eu posso ficar rico? Posso, mas quão provável é? Pouco. Porque probabilidade tem a ver com estatística, com probabilística, com atitude. Possibilidade tem a ver com casualidade. Essa é a reflexão. Segundo ponto aqui, ó. Arquivo de riqueza número... Peraí. Aqui, ó. 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Agora um ponto importante para eu falar aqui. Ele não fala as pessoas pobres. Ele fala as pessoas de mentalidade pobre. Por quê? Porque tem gente que até faz um volume financeiro acima absolutamente da média do Brasil, mas a mentalidade dela é pobre e é escassa. Antes de terminar o item 3, o 4, eu vou falar por que essa ideia de mentalidade de escassez, tá? Que tanto se fala. Arquivo de riqueza, número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Uma decide, a outra gostaria. Uma decide e o como aparece. A outra só decide quando o como aparece. É se o como aparece. Uma precisa ver para crer. A outra crê e depois vê. É bom vocês saberem também que 84% das pessoas que ficam ricas no planeta Terra, elas não nasceram ricas. Vamos lá. De todo mundo que é rico, apenas 16% são de família rica. Os outros 84% se fizeram ricas. Então elas se construíram, se constituíram, agiram. E uma das principais coisas é a decisão de enriquecer, entender o modelo mental. Porque se a gente pegasse todo o dinheiro que está distribuído no mundo e a gente dividisse em partes iguais para todas as pessoas, depois de algum tempo, esse dinheiro ia voltar para as mesmas mãos. Por quê? Porque não basta ter o dinheiro, precisa ter o conhecimento de como que se lida com esse carinha. É só ver os dados que tem de gente que ganha na loteria. O que acontece depois de um tempo, mas assim, é avassalador os números. Os números mostram que... Alguém levanta, Mari, levanta pra mim esse número. A cada 10 pessoas que ganham na loteria, quantas ficam falidas e em quanto tempo? Assim, avassalador. Eu não tenho o número, mas eu vou pegar ele aqui pra você. Ou seja, eu não sei o que eu faço com o dinheiro. É sobre o jeito que eu lido com o dinheiro. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Porque a remuneração que a gente tem na vida tem relação direta, uma relação e uma proporção direta com o valor que a gente agrega. Dinheiro são das pessoas que aquilo tem mais valor. Quanto mais valor as pessoas percebem no que você faz, mais dinheiro você põe no bolso. E o outro arquivo da riqueza, que é o número 5. Deixa eu pegar aqui. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. E se você pegar neurociência, por exemplo, você vai ver que as pessoas que são mais criativas, quando tem um problema, a área cerebral delas de construção de ideias constituída no córtex pré-frontal, elas acendem muito mais do que as pessoas que são achadoras de problemas. Tem gente que acha um problema para cada solução. E as pessoas que são mais criativas, que são mais propositivas, elas falam, cara, tá, mas qual é a solução? Qual é a solução? Qual é a solução? Eu quero focar numa oportunidade. Aliás, tem um cara chamado Richard Wiseman, ele escreveu The Luck Factor, um livro falado sobre sorte. E sabe quem ele pesquisou? Ele pesquisou as pessoas que ganham na loteria. Eu tô lembrando aqui. Esse livro foi publicado em 2004.
2004. The Luck Factor foi publicado em 2004, ele pegou 400 pessoas que de alguma maneira ganharam na loteria. E aí, ou seja, qual é a métrica? Métrica é, cara, eu joguei e ganhei. E ele perguntou, existe sorte? Aí os caras falaram, existe. E de onde que ela vem? Todos eles falaram, cara, a gente pega uma situação e acredita que é uma oportunidade. É como se fosse aquela sorte que você planta. Eu acredito que tem a sorte baseada no treino. Quem treina mais tem mais sorte. Eu acredito que tem a sorte baseada em oportunidades. Quem gera mais oportunidade tem mais sorte. Eu acredito que tem a sorte baseada no ecossistema que você está convivendo. Quem está no ecossistema é empreendedor, que está no ecossistema de crescimento. Quem está no ambiente de crescimento tem mais sorte, gente. Entende? Você acredita em sorte? Lógico que eu acredito em sorte. Eu não posso negar que eu sou um homem sortudo, mas eu também não posso negar que aquela sorte não é você criar oportunidade, mas é você perceber que a oportunidade já existe. Portanto, verificar os ciclos de amizade vai te dar resiliência financeira. Porque pode ser que você não tenha dinheiro, mas se você tem credibilidade, você tem nome, as pessoas te ajudam financeiramente. E eu queria falar pra vocês sobre esse negócio de mentalidade de escassez, né? Pô, por que tem mentalidade de escassez? Sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você tem mentalidade escassa. Eu sempre ouvi isso. Eu falava, putz, é verdade, faz sentido, mas eu não conseguia ir no detalhinho assim. Qual que é a compreensão? Por que a gente tem a mentalidade de escassez? Pô, cara, eu quero guardar o meu dinheiro, eu não quero investir tanto, eu não quero correr tanto risco. O cara fala, cara, para de ser escasso. Porque eu quero falar uma coisa pra você. A escassez é uma forma como os seres humanos da pré-história encontraram de sobreviver. Porque há milhares de anos atrás, o mundo era muito perigoso. A competição era acirrada, a temperatura era assim, ou era muito calor, ou era muito frio. Os animais faziam parte ali daquele ecossistema. Então, o homem de Neandertal, por exemplo, ele caçava, mas ele também era caçado. Ele vivia nas savanas, ele vivia nas florestas. Então, até ser o homem coletor, né? O homem pré-histórico coletor, aquele que começava a entender o que ele podia plantar. Porque até então, o homem da pré-história, ele era um nômade, turma. Os nossos ancestrais eram nômades. Então a gente ficava ali, se não tinha mais oferta de alimento, de segurança, de abrigo, de água, eu ia para outro lugar. Até o homem aprender a manusear o fogo, até o homem aprender a manusear a terra. Aí fala, cara, dá para plantar, então eu vou ficar aqui. Então as civilizações começaram a se estabelecer depois que elas aprenderam a plantar. Mas até então era muito difícil. Então para eu ter alimento já era muito difícil e perigoso. E é lógico que eu guardava. Você não vai tirar isso de mim, você não vai pegar isso de mim. Por quê? Porque eu vou ficar sem. Você não vai tirar isso de mim, você não vai pegar de mim. Por quê? Porque tem pouco, eu vou ficar sem e ficar sem não vai ter garantia de sobrevivência. A nossa mentalidade vem daí. Então, o mundo mudou, não tem mais tigre dente de sabre, não tem mais mamute, não tem mais aqueles animais que exerciam um perigo supremo na nossa vida, mas o nosso cérebro não evoluiu. Isso é chamado de cérebro trino também. Então, quando é iniciado realmente na parte emocional, a gente não consegue pensar de maneira racional. A última parte do nosso cérebro que evoluiu é a parte racional, é o córtex pré-frontal. Mas até então é o cérebro trino, é o reptiliano e o límbico, é o cérebro pré-histórico. E a gente não evoluiu cerebralmente na mesma velocidade do que a gente evoluiu civilizadamente. O que isso quer dizer é que na nossa essência a gente é escasso. Então ter uma mentalidade de prosperidade exige esforço, porque é antinatural, turma. É antinatural. Isso precisa ter consciência e clareza. É só clareza. É só o elemento de consciência. É só trazer a luz da claridade consciente que a gente vai falar, cara, isso aqui, pô, meu Deus, eu tô escasso. Mas quando o bicho pega, quando a gente tem dúvida, quando a gente se sente em perigo, não é a mente racional que aparece. É a mente emocional. Por isso que autoconhecimento é fundamental e exigido o tempo todo. E o ambiente certo te propicia isso. Ok?